Vamos então com a Priscila Yasbeck, ela que está ao vivo acompanhando toda essa história na América do Norte. Aparece aqui já porque, quem está no hemisfério norte passa frio neste momento. Tanto que em alguns locais dos Estados Unidos, Priscila Yasbeck, nós vimos, principalmente de 2 a 3 dias atrás, muita neve, nevasca, gelo, porém, no outro lado dos Estados Unidos, para os lados da Califórnia, a condição é totalmente contrária. Por isso, a gente começa falando sobre os piores incêndios da história a atingirem Los Angeles. O fogo só avança. A situação pode piorar nas próximas horas, já que os ventos, Yasbeck, ficam cada vez mais fortes e as imagens de satélite nos mostram os ventos na direção do oceano, ou seja, sentido oceano, fazendo o fogo chegar cada vez mais perto das casas que estão ali na costa. Bem-vinda, Yasbeck. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Situação ainda muito complicada em Los Angeles. Vou atualizar as últimas informações que chegaram. O número de mortos pode aumentar, mas pelo menos são 5 pessoas que morreram. Isso segundo as autoridades que justamente mencionam esse vento muito forte que torna muito difícil controlar os incêndios. Esse é o incêndio mais destrutivo já da história de Los Angeles. Como você comentou, o incêndio Palisades, que está queimando a área costeira entre Malibu e Santa Mônica, já atingiu 17 mil acres e torna as condições também muito perigosas para as pessoas que não se retiraram da região, porque há muita fumaça. Isso pode acabar trazendo perigos de saúde, riscos para a saúde. Essas fumaças, elas penetram nos pulmões, também na corrente sanguínea, e também há um problema de escassez de água. Então, não só nesses condados que foram afetados diretamente pelo incêndio, mas também em toda a região há uma preocupação com a fumaça e também com a falta de água. Além disso, também todas as escolas do distrito escolar de Los Angeles, que é o segundo maior do país, estão fechadas hoje, e em Palisades 2 escolas foram totalmente queimadas. Também na noite de quarta-feira, Santa Mônica emitiu uma ordem de emergência que inclui um toque de recolher em todas as áreas da cidade, e segundo essa informação que foi passada pela prefeita, 2.470 famílias estão sob uma ordem de retirada e 8.338 sobre uma ordem de retirada voluntária, e ela falou que essa ordem auxilia o trabalho dos socorristas e foi feita também para proteger os moradores. Também os bombeiros fazem um trabalho incessante para tentar conter essas chamas, muitos deles arriscando inclusive suas próprias vidas, já que esses incêndios se prolongam, já duram entre 36 e 48 horas e mais de 7.500 bombeiros foram mobilizados. Eles também falam que o sistema de água e de energia pode estar comprometido por causa de detritos, isso segundo então também o Corpo de Bombeiros local. Além disso, Elisa, também o presidente eleito Donald Trump se manifestou sobre esses incêndios, ele que falou ao lado de republicanos no Capitólio e culpou essa tragédia por causa da falta de manutenção das estruturas de hidragem na Califórnia, e culpou inclusive o governador da Califórnia, dizendo inclusive que Gavin Newsom permitiu que essa situação acontecesse. Ele falou sim que foi uma tragédia, mas ele falou que o governador permitiu que uma parte dos recursos hídricos da Califórnia fossem destinadas ao Pacífico para salvar um pequeno peixe que está em extinção na região. E ele falou: vocês conseguem imaginar que não tem água na Califórnia? Eles têm bastante água, eles não têm seca, mas eles mandaram essa água para o Pacífico. Isso é uma loucura. Então, o que está acontecendo na Califórnia é uma verdadeira tragédia. Ele falou que conhece essas áreas muito bem, que tem muitos amigos multimilionários que moram nessas casas. Inclusive, falou que a Califórnia deve perder metade da sua carga tributária por causa dessas casas que foram queimadas, desses multimilionários. E ele falou então que o governador fez uma gestão irresponsável. Em resposta a essas críticas de Donald Trump, Gavin Newsom conversou com o Anderson Cooper, que é um dos correspondentes mais sêniores da CNN. Eles estavam inclusive muito perto de um local que queimava ainda, que estava sendo afetado pelas chamas, e ele ficou inclusive muito revoltado, dava para perceber na voz desse governador, que é democrata. Quando ele respondeu, eu disse que ninguém pode responder a uma crítica dessas ao falar
sobre as falas de Donald Trump e ele falou que as pessoas estão literalmente fugindo, que as pessoas perderam a vida e que as crianças perderam as escolas, as famílias estão completamente dilaceradas. E ele falou: tenho muitos pensamentos e sei o que quero dizer, mas eu não vou em resposta a essas críticas de Donald Trump. Eu volto com você, Elisa. Minha nossa, Priscila Yazbek, em instantes nós teremos aqui o professor Pedro Cortes para poder comentar isso, inclusive sobre essa história de terem usado recursos hídricos para salvar uma espécie de peixe e não colocando um olhar em cima se o peixe deveria ter sido salvo ou não, mas sobre a gestão desses recursos. Já já a gente chega aqui no Olhar Atento e cheio de conteúdo do professor.